Boa noite, pessoal. Nosso papo aromático de hoje vai falar sobre o Elevation, que é um mix de óleos essenciais do Terra e que ele é delicioso, delicioso. É um mix, né? Como todo mix do Terra, ele tem uma receita secreta. Então a gente sabe os óleos que estão ali naquela composição, mas a gente não sabe a quantidade, né? Quantas gotas de cada óleo, se um tem 20%, 30%. A gente não fica sabendo. Mas o que a gente sabe é que o Elevation ele não tem mistura de óleo de coco. Então, são só os óleos essenciais misturados aqui, fazendo essa sinergia. E vocês vão ver que tem óleos aqui difícil encontrar. Então, por isso, o preço do Elevation é um preço um pouco mais elevado. Mas, para quem tem o programa de fidelidade, uma alternativa é trocar seus pontos por esse óleo tão interessante, né? Essa semana mesmo, quando a gente divulgou que ia fazer o papo, teve uma líder nossa, a Polly, que falou que ela deu um depoimento que foi um óleo que, para ela, ajudou muito no desmame de um remédio controlado. É claro que a gente não vai falar para nenhum cliente, ninguém, né, que a gente está orientando a deixar de tomar um remédio. Muito pelo contrário, quem retira e coloca a medicação é apenas o médico. Mas os óleos essenciais podem ser uma alternativa conjunta ali com aquele tratamento para suporte, principalmente emocional, nesses casos, né, de medicação para alguns transtornos que a pessoa está utilizando ali. Então, também eu tenho uma cliente que usou muito no pós-parto, ela estava muito triste, ela não chegou a entrar em depressão, mas ela estava muito triste e o médico pediu para a família, né, ficar alerta, e aí foi um dos óleos que ela usou. Então, também é um grande aliado nesses momentos. A gente sabe que, né, já que pode dar o testemunho dela aí melhor do que eu, que é um momento ali de muitas mudanças, muitos hormônios, né? A vida toda está mudando, seja da casa, da mulher, da família. Então, tem essa opção aí. Então, é um mix para aqueles momentos, né? Que você precisa se revigorar, mas também que vai trazer empolgação. Ele combina óleos essenciais revigorantes, que podem elevar o humor, aumentar a energia, e é muito peculiar. O aroma deles, vocês vão ver que tem um toque de floral, tem um toque de madeira e tem um toque de cítrico. Então, é muito interessante. Como toda sinergia da Terra, ele é muito estudado, ele foi sinergicamente equilibrado para promover o que ele se propõe. O humor positivo, o sentimento de confiança e trazendo aí esse bem-estar para a gente. Ele possui a embalagem de 15 ml, como eu falei, ele não é diluído em óleo de coco, só tem os óleos misturados. Tem um aroma floral, mas doce e cítrico, e vem em gotas, não a embalagem roll-on. Então, se você quiser usar topicamente, faça a diluição dele no óleo de coco, pode já deixar a sua sinergia preparada nos vidrinhos roll-ons para aplicar. Mas lembre que ele é um óleo essencial que tem cítrico, ele tem limão. Então, se você for usar, expor a sua pele ao sol, coloque na sola dos pés ou num local ali que não vai ter contato. Quais são os óleos que estão combinados nesse mix? Lavandim, a lavanda, melissa, ilang-ilang, salves clareia, osmanthus, tangerina, amíris, sândalo havaiano, roúd e limão. Então, olha que combinação inusitada, peculiar e tão rica, né, de aromas aí bem diversificados. Pensando nos benefícios físicos, e aí eu já vou combinando aqui como que a gente pode usar para cada momento. A gente tem principalmente, né, esse caso que eu coloquei, do suporte para esses desmames de medicações controladas com orientação médica. Nesse caso, a gente vai usar ele muito de forma aromática, de forma tópica. Então, pode usar aqui na região do coração, coloca nos pulsos e faz mesmo uma inalação em concha. Se você tiver o colar difusor, eu acho que esse é um óleo para a gente ter ele no nosso colar difusor e passar o dia com ele.
Lembrando que se você for usar como adulto, né, você coloca ali 20 gotas é o suficiente do Elevation e completa 10 ml de óleo de coco. 10 ml equivale a uma colher de sopa. Então fica fácil você prever essa proporção aí. Ah, não tenho o potinho roll-on ainda. Sem problemas. Misture num potinho, aqueles pequenos de geleia, higienize bem antes de fazer sua mistura. E se ele não for âmbar, né, para proteger aí da luminosidade, é só você deixar ele num ambiente que não tem iluminação e não faça grande quantidade. Faça uma quantidade pequena, vai usando e depois vai repondo. Ele também vai ajudar a elevar o humor, a mente, vai renovar ali as nossas energias, revigorar, trazer disposição. Então, para isso, a gente pode utilizar no difusor e também topicamente. No difusor você coloca, né, se for o pétalo, que é o que a gente mais usa, 6 a 7 gotas é o suficiente. Eu não acho necessário misturar com nenhum outro óleo, porque ele já é um óleo tão completo, né? Tão rico ali de uma combinação. Se você for usar aqui, igual eu estou usando, no Pilot, você pode usar 4 gotas, é suficiente. Até 3 gotas já é bom também. E no Volo também pode ser mais ou menos a mesma proporção do pétalo, de 6 a 8 gotas. E aí vai ser do seu gosto ali. E se você for fazer o uso tópico, passa nos pulsos, passa na nuca também, sola dos pés, coluna. Ele vai diminuir ali as inquietações, vai trazer vitalidade, vai estimular, vai edificar e vai trabalhar também a nossa autovalorização. Ao mesmo tempo, ele alivia o estresse, os sentimentos de ansiedade. Podemos usar atrás das orelhas, também é um ponto aqui, né, de gânglios linfáticos que ajuda as moléculas aromáticas do óleo essencial a entrar na nossa corrente sanguínea, nossa circulação. Nuca e fazer inspiração. Em concha. Toda vez que a gente falar uso aromático, vocês têm em mente que vocês podem sempre utilizar em concha, além do difusor. Quando a gente tem um óleo muito dermocáustico ou que sensibiliza a pele, como o orégano, o tomilho, o DDR Prime, cravo, canela, aí sim a gente não vai fazer a inalação em concha com ele puro. Aí, nesse caso, a gente vai diluir. Mas são poucos óleos da gama que a gente tem, né? De mais de 200 óleos essenciais no Brasil. Então, fique tranquilo, praticamente, tirando esses que eu falei da questão da acessibilidade, todos os outros você pode fazer inalação pingando uma gotinha na mão e tomando cuidado só nessa questão do sol, se for um óleo fototóxico, como todos os cítricos, né? Ele também vai ajudar ali aqueles transtornos de humor. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas não têm nada de diagnosticada, mas ela tem um humor, um temperamento difícil. Um dia ela te trata super bem, mas no outro dia ela tá estranha. Então pensa no Elevation para essa pessoa também. Além de inícios de quadros depressivos, sentimentos, né, de tristeza e depressão. Se for um caso como esse, lembre sempre que é necessário uma ajuda médica, porque a gente não está falando de cuidar apenas com o óleo essencial. O óleo essencial ele vai ser uma medicina integrativa, uma terapia integrativa. Ajuda também a lidar com os quadros de luto, de pesar, aquele momento ali, né, da perda, logo depois que a pessoa, principalmente aquela pessoa, ela já tem uma tendência a ficar mais reclusa. Quando acontece esses quadros, ela tende a ficar ainda mais. Então, ele vai trabalhar essa alegria e vai também trazer uma disposição. Então, vai ser um apoio nesse caso. Aplique tópico na região do peito, coração, nuca, pulsos, coluna, sola dos pés. Não tem problema se você quiser usar à noite, principalmente para essas pessoas.
Se sentir que ele está dando muita disposição, aí já controla, né? Tente usar até o meio da tarde, mas quando é um quadro, né, desse, é muito pouco provável que o óleo vai dar tanta disposição assim. Ele vai trabalhar mais no aspectos aí dos sentimentos, né, da tristeza, e com isso ela vai estar disposta. Não é aquela disposição igual um peppermint, vou fazer um exercício agora, terei energias aéreas. Não, é uma disposição no sentido do viver, de trazer alegria, deixar aquele luto, aquele pesar ali guardado, sendo sentido, mas sendo superado. E tendo em vista os óleos que estão combinados nesse mix, ele também pode ser um aliado para a imunidade. A gente não vai usar com essa finalidade. Eu, por exemplo, não indico uma pessoa fazer uma aquisição do Elevation só para trabalhar a imunidade. Eu vou trabalhar para ela o emocional. A imunidade vem agregada aí. Então, você foca num ponto e ganha vários outros pontos. E aí, nesse caso, aplicar na sola dos pés, na coluna. E interessante a gente lembrar que o Elevation não pode ser ingerido, tá? Baseado aí nas combinações dos óleos que ele possui. Já. Eu... Mas se gravar, você me avisa, tá? Boa noite, gente. Então, falando dos aspectos emocionais do Elevation, a Lilian já foi citando alguns, porque não tem como falar do Elevation sem não falar de emoções, tá? Mas pensando nele no contexto mais aí da psicoaromaterapia, ele é um mix de óleos essenciais, como a Lilian falou, mas voltado para a alegria. Tanto é que quando você procura no livro, ele está lá, mix da alegria, tá? Então, para ele, 3 palavrinhas. Felicidade. Ele é doce e ele é cítrico, tá? Ele é um mix de óleos essenciais pensado para ajudar as pessoas para que elas superem os sentimentos de desespero e de desesperança. A gente usa muito o Elevation em momentos assim muito críticos das emoções, quando a pessoa está naquele ponto de ruptura, já está fazendo uso de medicamento controlado, como a Lilian disse, está desacreditada de si mesma, porque ele vai dar esse up com essa mistura aí impensável, né? Porque é uma combinação tão diferente a dele. Ele vai trabalhar muito esses pontos de tristeza, de angústia, de baixa autoestima. Ele vai trabalhar muito bem essas questões. Ele é uma combinação de óleos essenciais que estabiliza as emoções, tá? Com outros que vão trazer alegria e felicidade. Então, ele tem aqueles óleos essenciais que vão estabilizar. Normalmente, você vai pensar mais nos amadeirados, tá? E ele vai trazer a felicidade e alegria no floral e no cítrico. Então, ele tem 3 combinações muito grandes aí, muito fortes. Ele vai acalmar o coração e ele vai equilibrar as emoções, tá? Com ele, os hábitos negativos perdem o apelo. Você para de ficar pensando só no negativo. Lembra, gente, não tem mistério o óleo essencial. A gente está falando de química. Quando você toma um medicamento, você está alterando a química do seu cérebro. Um medicamento para essas questões emocionais, ele vai alterar a química do cérebro de forma sintética. Os óleos essenciais, os mix de óleos essenciais pensados em emoções, eles vão alterar a química do cérebro de forma natural. Então, essa é a diferença do óleo essencial para o medicamento. A gente fala que é química vegetal conversando com química animal. É muito mais fácil. É nanopartícula com nanopartícula. E aí a resposta é mais rápida. Coisas de 20 segundos, às vezes você já vê depois da inalação, você já sente uma melhora, e uma melhora significativa, dependendo do seu quadro. Então, quando você vai trabalhar com Elevation, ele vai ajudar você
a sair daquela zona de negativismo, tá? Quantas vezes a pessoa acorda no meio da noite pensando em tragédia, sonhando que alguém da família muito querido morreu, sofreu um acidente, são aqueles estados críticos de quando a pessoa tá, a mente da pessoa já está pedindo socorro. Então, ele vai trabalhar nesses pontos, tá? Ele inspira os sentimentos de esperança, ele vai te ajudar a ter coragem, ele vai te ajudar a relaxar, a melhorar o humor, como a Lilian falou, daquelas pessoas que têm a variação de humor, e a se divertir com a vida. Ele tem cítrico, ele tem floral, tá? Ele vai levar a pessoa também a perceber que o medo e a preocupação não é produtivo na vida. Não adianta. Quando você para com medo e preocupação, você estagna e você não produz, tá? Não é à toa que ele é o mix da alegria, porque ele vai ajudar o indivíduo a perceber que a fé, que a esperança, que a determinação são indispensáveis para fazer a vida fluir, para permanecer na luz, na paz, tá? Na luz. Então, ele, quando você estuda ele, ele vai falar muito da luz divina, ele vai ter esse apelo espiritual, tá? Aqui a gente não traz muito porque a gente não aborda a questão religiosa, porque cada um tem a sua crença, a sua religião, mas ele vai trabalhar muito essa questão de conexão espiritual, de tão, às vezes a gente está tão perdido que a gente está desconectado mentalmente e espiritualmente, então ele vai trabalhar essas questões, tá? Pensando em óleos individuais. A lavanda, ela encoraja o indivíduo a se expressar para abandonar os medos, as inseguranças. O lavandim é parecido aí, mas não é a mesma coisa. Ele vai acalmar a agitação e a irritabilidade, tá? O sândalo é uma madeira e ele vai acalmar a mente. Ele é um convite para abandonar os apegos materiais e conectar-se com o sagrado. O sândalo é considerado uma árvore sagrada de uso milenar, tá? O ilang-ilang é uma flor, ele reconecta o indivíduo com a criança interior, com as emoções. Quando a gente fala de ilang-ilang, todo mundo pensa no apelo sensual, afrodisíaco dele. Mas, gente, a principal função do Ilang Ilang é te conectar com a criança interior, com a alegria interior. Porque quando a gente fala de criança interior, a gente está falando daquela alegria que está lá escondida, esperando ser encontrada de novo, tá? Rude é uma outra maneira. Ela vai ajudar a abrir o coração para a espiritualidade, a conscientização para a importância do trabalho e do bem comum. A tangerina, um cítrico, diminui a irritabilidade, traz a leveza, a alegria. A melissa é um herbal, também pode ser um floral, que vai lembrar que cada ser é um indivíduo e ele possui centelhas de divindade. Então, olha quantos óleos essenciais que falam do espiritual, que não adianta. Se você não está bem com a sua mente, com a sua crença, com a sua espiritualidade, você não consegue produzir, tá? Emoções negativas. Vai ajudar com a aflição, com o desespero, com o desencorajamento. Propriedades positivas. Ele vai melhorar o otimismo, a despreocupação, a animação, a abundância e a alegria. Então, esse é o Elevation. O próprio nome já diz. Elevar. Então, ele é um mix de óleos essenciais que vai te ajudar a dar um up, mas muito up na sua autoestima, no seu humor. Então, a gente fala, a Lilian falou da questão do valor dele, né? Do preço e do valor. Então, ele é esse óleo essencial que ele tem um preço mais salgadinho, mas ele tem um valor para quem está no limite, sabe? Chegando na linha e limite da sanidade, às vezes. Nossa, gente, ele faz uma diferença incrível.
Então, se você gostou do nosso papo aromático de hoje, venha ao vivo na semana que vem, que a gente ajuda a tirar a dúvida, ajuda a você aprender aí sobre como usar os óleos essenciais com segurança. Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com outras pessoas que possam gostar de produtos naturais e já se inscreve no canal do YouTube para que o YouTube te avise quando tiver vídeos novos. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.